O povo da cidade conhecia ele só como João da Praça. Barba grande, cabelo desgrenhado, roupas rasgadas de tanto tempo sem dono. Dormia no banco de madeira ou debaixo da marquise da padaria, embrulhado em papelão. Para muita gente, não passava de mais um mendigo entre tantos. Vagabundo, diziam uns. Ladrãozinho de pão, falavam outros. Mas ninguém sabia a verdade escondida naqueles olhos fundos e naquele jeito silencioso de andar com sacola velha pendurada no ombro. João tinha fama de sumir na madrugada e voltar com restos de comida, frutas amassadas, até sacos de pão quase estragados. A cidade dizia, ele rouba dos mercados. E era verdade, de certo modo. João pegava o que conseguia. Às vezes furtava, às vezes revirava lixo de restaurante. Mas o que ninguém percebia é que ele não guardava nada só para ele. Na rua escura, onde ninguém ia, dezenas de olhos brilhavam no breu esperando por ele. Cães magros de costela à mostra, gatos ariscos escondidos entre latas, até 2 cavalos esquecidos num terreno baldio, amarrados à própria sorte. Era para eles que João roubava. Quem tivesse coragem de segui-lo, veria a cena de cortar a alma. O velho mendigo se ajoelhava no chão duro, abria a sacola e um batalhão de animais se aproximava. Não havia briga, não havia confusão. Era como se todos soubessem que ele dividiria com justiça. Um pedaço de pão aqui, um punhado de arroz, ali um resto de carne mais para frente. Até os cavalos ganhavam fruta ou capim roubado dos quintais. E João, no meio deles, sorria um sorriso manso, o único sorriso que o povo nunca via de dia. De manhã, quando o sol aparecia, a cena mudava. O mesmo homem era visto cambaleando pelas ruas, sujo, mal cheiroso, com cara de fome. Comerciantes expulsavam ele da porta, guardas mandavam ele andar logo. Ninguém reparava que a fome era só dele, porque a dos bichos já estava saciada. João passava noites sem mastigar um grão, mas nunca deixava de alimentar seus companheiros. Eles não têm culpa do mundo ser cruel, murmurava, falando sozinho enquanto acariciava um cachorro de orelha rasgada. Na cidade pequena, histórias corriam rápidas, mas sempre tortas. Uns juravam que ele era maluco, outros que já tinha família rica e perdeu tudo no jogo. Verdade mesmo, ninguém sabia. Só se via o retrato. Um homem esquecido pelo mundo, mas lembrado por cada bicho abandonado que cruzava o caminho dele. E eu digo, quem olhasse direito veria que João não era só um mendigo. Era guardião invisível de vidas que ninguém contava. Enquanto a cidade dormia tranquila, ele carregava nas costas o peso da fome de todos os animais esquecidos. E fazia isso sem medalha, sem reconhecimento, apenas com as mãos sujas, o coração doído e uma coragem que só quem ama de verdade entende. Naquele bairro, todo mundo já estava acostumado a ver João vagando pelas ruas, arrastando o chinelo, gasto e carregando sua sacola de pano desbotada. Mas ninguém nunca tinha parado para segui-lo. Até que um dia, uma criança curiosa, dessas que não conseguem segurar a vontade de descobrir mistério, resolveu acompanhar de longe os passos do mendigo. Era Toninho, filho da dona do armazém. Sempre ouvira a mãe dizer, não chega perto daquele homem, menino, ele rouba. Mas Toninho não acreditava em tudo o que os adultos diziam. Nessa noite, João saiu mais cedo que de costume. O menino se escondeu atrás dos postes, andando de mansinho, o coração acelerado. Viu quando João parou atrás de um supermercado e, rápido como quem já conhece os cantos, puxou do lixo uma caixa de frutas amassadas e uns pães duros. Não comeu nada. Apenas ajeitou tudo na sacola e seguiu em direção ao terreno baldio. Toninho, sem piscar, acompanhava. Chegando lá, o que viu fez os olhos do menino se arregalarem. Um grupo de cachorros magros correu na direção de João. O mendigo se ajoelhou, abriu a sacola e começou a dividir as sobras. Um pedaço de pão para o vira-lata preto,
um resto de banana para a cadelinha branca, um pouco de arroz duro espalhado para os gatos que surgiram das sombras. Mas não era só isso. Mais ao fundo, 2 cavalos magros, com costelas saltadas, amarrados em cordas frouxas, levantaram a cabeça ao ver João. Ele foi até eles, tirou da sacola algumas maçãs batidas e ofereceu. Os bichos mastigavam devagar, como se saboreassem o banquete mais precioso do mundo. João acariciava a cabeça de um deles e falava baixinho: "Calma, amigo. Enquanto eu tiver mãos, vocês não passam fome." Toninho ficou paralisado, o coração batendo forte. Até então, acreditava que João roubava para encher a própria barriga. Mas agora via com os próprios olhos que a barriga dele continuava vazia. Quem comia eram os animais. O menino notou que João não pôs nada na boca, só sorria com os dentes falhados, como se aquela partilha fosse suficiente para matar sua própria fome. No dia seguinte, Toninho tentou contar à mãe, mas ela riu e disse: "Deixe de invenção, menino. Aquele homem só vive de trapaça." Mas dentro dele já não havia dúvida. O segredo estava revelado. João não era ladrão por maldade, era ladrão por amor. E eu digo, naquela noite, uma criança descobriu a verdade que a cidade inteira se negava a enxergar. João não era só mendigo, não era só ladrão, era o anjo torto dos animais esquecidos. A cidade, cega pelo próprio orgulho, não via o que João fazia nas sombras. Só enxergava o que queria, um mendigo que vivia de catar restos e, vez ou outra, sumir com frutas da feira ou pão da padaria. "Vagabundo!" gritavam alguns. "Ladrãozinho barato!" murmuravam outros, cruzando a rua quando ele passava. Ninguém tinha coragem de olhar nos olhos dele, porque nos olhos de João morava uma verdade que incomodava. Os comerciantes eram os que mais falavam mal. O dono da padaria vivia reclamando: "Some pão toda noite, é esse desgraçado que leva. Aposto que vende para comprar cachaça." Mas ninguém nunca viu João bêbado, ninguém nunca o viu cambaleando por causa de álcool. O único cambaleio dele era o da fome e do cansaço. Os guardas municipais também não davam trégua. Sempre que o viam sentado na praça dividindo um pedaço de pão com um cachorro, logo vinham enxotar. "Anda daqui, João, some, vai procurar o que fazer." Ele abaixava a cabeça, se levantava devagar, sem retrucar. Ia embora em silêncio, os cães seguindo atrás, como se dissessem: "Se ele for, a gente vai junto." E esse era o detalhe que poucos reparavam. Onde João estava, havia sempre uma fila de animais atrás. De manhã, era comum vê-lo atravessando a rua com 5, 6, às vezes até 10 cachorros magros, seguindo como se fosse procissão. Alguns chamavam de piada: "Olha lá, o rei dos vira-latas." Outros sentiam medo, achando que os bichos eram bravos. Mas quem via de perto notava. Nenhum deles rosnava, nenhum brigava. Todos respeitavam João como chefe de matilha. Na periferia, era ainda mais bonito e triste ao mesmo tempo. Os cavalos abandonados já conheciam os passos dele. Bastava ouvir o arrastar do chinelo e logo relinchavam, esticando o pescoço na esperança de receber comida. João passava a mão na crina maltratada, oferecia uma fruta e seguia. O olhar de gratidão dos animais era a única moeda que ele colecionava. Mas, para a cidade, nada disso importava. Para os olhos apressados, ele era só um peso morto, mais uma boca inútil vivendo de restos. E assim, o julgamento injusto se espalhava, em cada esquina, em cada cochicho. João era condenado todos os dias, sem direito à defesa, e eu digo, nunca vi tanta cegueira junta, porque enquanto os homens apontavam o dedo chamando de ladrão, dezenas de animais sobreviviam graças a ele. João carregava sozinho a cruz de um rótulo cruel, mas os bichos sabiam a verdade, e no fundo, só eles bastavam para provar quem ele realmente era. A vida de João era feita de renúncias. Quem olhasse de fora só via um mendigo sujo, maltrapilho, mas não sabia o quanto aquele homem se sacrificava para manter os animais de pé.
Muitas vezes passava 2, 3 dias sem pôr nada na própria boca, só para garantir que os cães, gatos e cavalos que cuidava não caíssem de fome. De madrugada, enquanto a cidade dormia, ele saía em busca do que fosse possível. Revirava lixeiras de restaurante, recolhia frutas amassadas das feiras, catava restos de verduras já jogadas fora. Era uma luta diária contra o tempo e contra a fome. O frio da noite cortava os ossos, o estômago roncava, mas nada disso fazia ele desistir. O olhar dele só se acalmava quando conseguia encher a sacola e caminhar até os pontos onde os animais o esperavam. Na praça abandonada, sempre havia cachorros deitados no chão, olhando atentos na direção da rua, esperando a silhueta dele aparecer. E quando João chegava, mesmo cansado, eles se levantavam num pulo, abanando rabos, pulando em volta, como se fosse a chegada de um rei. João ria baixinho, abraçava os mais próximos e dizia: "Calma, meus filhos. Hoje tem para todo mundo." Às vezes não tinha. Às vezes o que trazia era tão pouco que dava apenas para 2 ou 3. Nesses dias, João chorava escondido, repartindo o pouco e pedindo desculpa aos que ficavam de lado. "Amanhã eu consigo mais, prometo." E seguia, o coração apertado, por não conseguir saciar todos. Os cavalos eram sua maior dor. No terreno baldio, 2 animais magros, de costelas saltadas, esperavam todo dia. João chegava com pedaços de capim arrancados de algum quintal, frutas que ninguém quis comprar, e oferecia. Passava a mão pelo pescoço comprido, olhava nos olhos fundos e dizia: "Vocês já foram fortes, eu sei. Agora é minha vez de ser forte por vocês." E nessa rotina de sacrifício, ele ia perdendo peso, forças, até o brilho do olhar, mas nunca perdeu a vontade de cuidar. Era como se tivesse feito promessa de vida. Enquanto respirasse, não deixaria os bichos morrerem de fome. E eu digo, amor verdadeiro é aquele que doa sem esperar retorno. João não tinha nada, nem cama, nem casa, nem família, mas dava tudo o que tinha. E o mais bonito é que os animais entendiam. No olhar deles havia gratidão. No silêncio da madrugada, quando João dividia o pão duro, havia respeito. Ele era pobre para o mundo, mas era rei no coração dos esquecidos. Foi numa noite fria de junho que a história de João começou a mudar de rumo. O vento assobiava nas esquinas e ele caminhava curvado, arrastando a sacola cheia de restos recolhidos da feira. Mal sabia que não estava sozinho. Um rapaz, estudante de jornalismo, tinha notado seus passos estranhos fazia dias. Chamava-se Rafael. Jovem curioso, sempre com uma caderneta no bolso, era desses que não se conformava com histórias mal contadas. Naquela noite, Rafael decidiu segui-lo. Escondeu-se na sombra de um muro e observou. João chegou ao terreno baldio onde 2 cavalos, magros, quase pele e osso, relinchavam baixo ao reconhecê-lo. Ele sorriu, tirou da sacola algumas frutas amassadas e ofereceu aos bichos. Enquanto os cavalos mastigavam devagar, João se ajoelhou, acariciando o focinho deles, falando baixinho como se fossem filhos. "Eu sei que tá difícil, meus amigos, mas enquanto eu tiver mão, vocês não vão ficar sem comida." Rafael ficou paralisado. Nunca tinha visto nada igual. Seguiu observando quando, alguns minutos depois, uma matilha de cães apareceu correndo. Vira-latas de todos os tamanhos, alguns com orelhas cortadas, outros mancando, outros ainda filhotes tremendo de frio. João abriu a sacola e começou a repartir pão duro, arroz, ossos, até migalhas. Cada animal recebia sua parte. Não havia briga. Era como se todos respeitassem a ordem silenciosa daquele homem esquecido. O jovem jornalista anotava tudo, mas o que mais lhe marcou não foram as anotações. Foi o sorriso de João. Sorriso simples, falhado de dentes, mas cheio de paz. Aquele mendigo, que todo mundo chamava de ladrão,
Parecia o homem mais feliz do mundo, cercado de animais famintos. Rafael respirou fundo e resolveu se aproximar. Quando João percebeu a presença dele, se assustou, como quem é pego no ato de um crime. Tentou esconder a sacola vazia, o olhar aflito. Eu não estava roubando, murmurou sem coragem de encarar o rapaz. Mas Rafael sorriu. Eu vi tudo, João. Eu sei o que o senhor faz. O senhor não rouba para você. O senhor rouba para eles. Os olhos de João se encheram d'água. Ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha enxergado a verdade. Ele baixou a cabeça, emocionado. Eles não têm ninguém, só eu. Se eu não fizer, eles morrem. E eu digo, foi ali, naquela noite fria, que duas histórias se encontraram. A do mendigo invisível e a do jovem curioso. Um carregava dor e segredo, o outro carregava a coragem de mostrar ao mundo. O encontro, inesperado, plantou a semente de uma mudança que a cidade ainda não estava pronta para aceitar. A notícia não demorou a correr. Não pelos jornais ainda, mas pela boca dos comerciantes que juravam ter visto João roubar mais uma vez. Era uma manhã de sol forte quando o velho mendigo entrou às pressas nos fundos de um mercado. Pegou uma caixa de legumes murchos, algumas frutas jogadas de lado e saiu apressado. O dono viu pela câmera e gritou: "É ele de novo! Pega, ladrão!" Logo 2 funcionários correram atrás e a confusão se espalhou. Os clientes na porta se afastaram, alguns xingando, outros rindo. João, ofegante, carregava a caixa como quem carrega a vida. Não pensava em si. Pensava no cavalo que tinha visto dias antes, caído no terreno baldio, fraco demais até para ficar em pé. Correu pelas ruas, tropeçando, o coração disparado. Atrás vinham gritos. Polícia! Polícia! Os cães que sempre o seguiam apareceram no caminho, abanando rabos, sem entender a perseguição. João parou por um instante, dividiu rapidamente pedaços de pão com eles e continuou correndo. Mas a idade pesava. A fome doía e logo tropeçou, caindo no chão, a caixa se espalhando em frutas e verduras amassadas. Quando os guardas chegaram, ele não reagiu. Apenas levantou um tomate sujo do chão e murmurou, quase em súplica: "É pro cavalo. Ele vai morrer se eu não levar." Os homens riram, chamaram de louco, algemaram-no ali mesmo. Os cães latiam desesperados, rodeando, e até um cavalo distante relinchou, como se entendesse. João foi arrastado pela rua, a multidão olhando. Uns gritavam: "Tem mais é que prender." Outros, em silêncio, se incomodavam ao ver a cena. Mas ninguém ousava defender. No camburão, João se encostou e fechou os olhos. Não chorou, não pediu nada. Só repetia baixinho como oração: "Eles vão passar fome hoje. Me perdoem, meus amigos." Naquela noite, os cães vagaram famintos pela praça. Os gatos miaram na esquina. E os cavalos, com os olhos fundos de tristeza, ficaram esperando um homem que não voltou. E eu digo, não existe prisão mais injusta que a de quem paga por amor. João não era criminoso de coração. Era apenas um pobre homem tentando dar de comer a quem não tinha voz. Mas o mundo, cego e duro, preferiu condenar. A prisão de João virou assunto na cidade. No mercado, os clientes comentavam: "Até que enfim prenderam aquele ladrão." Na praça, uns riam: "Agora os cachorros ficam sem dono." Mas havia também quem sentisse um peso no coração, como se tivesse visto uma injustiça acontecer diante dos olhos. Rafael, o jovem jornalista, que havia descoberto o segredo de João, não conseguiu ficar calado. Correu até a delegacia, pediu para falar com o delegado. "Esse homem não é criminoso, doutor. Ele só pega comida para dar aos animais." O delegado deu uma risada curta. "Menino, ladrão é ladrão. Lei não pergunta para onde vai a mercadoria." Mas Rafael não estava sozinho. A criança Toninho, que também já tinha visto João alimentando os bichos, apareceu ao lado do estudante. Pequeno, de olhos firmes, disse sem gaguejar:
Eu vi também, seu delegado. O João não come nada. Ele divide tudo com os cachorros e até com os cavalos. O homem de farda ficou sério por um instante, mas logo balançou a cabeça. Conversa de moleque. Mesmo assim, a semente da dúvida já estava plantada. Nos corredores, outros presos ouviram a história e comentaram: então é isso? O velho rouba para bicho? E pela primeira vez, alguém ali sentiu respeito pelo mendigo algemado no canto da cela. Na rua, os animais davam testemunho silencioso. Os cães circulavam pela frente da delegacia, uivando a cada noite. Os cavalos no terreno baldio estavam inquietos, como se esperassem o amigo de volta. Moradores começaram a notar: onde estava João, havia vida. Sem ele, só restava abandono. Rafael decidiu agir. Escreveu um pequeno artigo e espalhou cópias em murais da cidade, contando o que tinha visto. Mendigo não rouba por vício, rouba por compaixão. Quem ele alimenta não são vícios, são vidas esquecidas. Muitos leram e riram, outros rasgaram, mas alguns começaram a refletir. Dona Alzira, a dona da banca de frutas, comentou: se for verdade mesmo, a gente está condenando o único que olha para os bichos dessa cidade. Eu digo, o testemunho da verdade nunca vem dos grandes. Vem do olhar puro de uma criança, da coragem de um jovem, do silêncio de um cachorro que espera. Naquele momento, a cidade começou a se dividir. Uns queriam que João apodrecesse na cadeia. Outros, pela primeira vez, se perguntavam: será que não erramos em julgar? Na cela fria, João se encolhia no canto, coberto apenas com um cobertor ralo que cheirava a mofo. Não reclamava, não brigava, não batia nas grades como os outros. Só ficava em silêncio, com os olhos voltados para o vazio, como se sua alma estivesse solta lá fora, vagando com os cães e cavalos que agora passavam fome sem ele. Numa manhã, Rafael conseguiu autorização para visitá-lo. Sentou-se diante das grades e perguntou: João, por que o senhor faz isso? Por que arriscar a própria liberdade por bicho que nem fala, que nem agradece? O velho mendigo suspirou fundo. Pela primeira vez, levantou os olhos úmidos e deixou as palavras saírem. Eu já tive vida, rapaz. Já fui peão de fazenda. Já tive casa, mulher, até filhos. Mas a bebida me roubou tudo. Ou talvez tenha sido o destino. Só sei que um dia acordei na rua e nunca mais voltei. Pausou, respirando fundo, como quem engole a vergonha. Os homens me viraram as costas. Família me esqueceu. Mas os bichos nunca me deixaram sozinho. Rafael escutava calado, anotando cada palavra no coração, mais do que no papel. João continuou, voz trêmula, mas firme. No frio da madrugada, quem deitou no meu peito foi cachorro. Quando eu chorei, quem lambeu minhas lágrimas foi vira-lata. Quando eu estava quase sem forças, foi cavalo magro que me encarou com aqueles olhos e me deu vontade de levantar. Eles não pedem nada, só um pouco de comida e carinho. E eu pensei, se eu não tenho mais nada a oferecer para o mundo, pelo menos posso dar vida para eles. O silêncio pesou entre os dois. Do corredor até o carcereiro, acostumado com histórias de crime e mentira, ficou tocado, fingindo não ouvir, mas com os olhos marejados. João baixou a cabeça, segurou as grades e sussurrou: eles são minha família agora. Se preciso roubar, para manter minha família viva, eu roubo. Eu aguento a cadeia, eu aguento a fome. Só não aguento ver bicho morrer olhando para mim como se pedisse ajuda. Rafael engoliu seco. Nunca tinha visto um homem falar com tanto amor na voz. Entendeu, de uma vez por todas, que João não era ladrão comum. Era um coração ferido, mas que pulsava só para os esquecidos. E eu digo, dentro daquela cela gelada, não estava um criminoso. Estava um homem que havia perdido tudo menos a compaixão. E é essa compaixão,
mais forte que qualquer lei, que muitas vezes sustenta o mundo sem que a gente perceba. A cidade não falava de outra coisa. Uns zombavam. Agora aquele ladrão de pão vai apodrecer na cadeia. Outros, em silêncio, lembravam dos uivos que vinham da frente da delegacia. Cachorros e gatos se reuniam todas as noites, como se esperassem João sair pela porta. A cena começava a incomodar até os mais duros. Foi então que o artigo de Rafael ganhou força. Publicado no Jornal da Faculdade, caiu nas redes sociais e se espalhou mais rápido do que boato de esquina. A manchete dizia: o homem que roubava para salvar vidas. Junto havia fotos. João cercado de cães magros, dividindo pão, os cavalos no terreno baldio comendo fruta de sua mão. A comoção foi imediata. Pessoas que antes o julgavam começaram a se questionar. Será que a gente enxergou errado? Uma ONG de proteção animal entrou no caso, oferecendo advogados para defendê-lo. Comerciantes que antes o xingavam, agora se envergonhavam de ter fechado a porta para ele. O delegado, pressionado, teve que ceder espaço para uma audiência pública. Ali, diante de todos, Rafael e Toninho deram depoimentos. Eu vi com meus próprios olhos, disse o menino, voz firme apesar da idade. Ele nunca come nada, ele dá tudo para os bichos. Murmúrio correu pela sala. Olhos se desviaram, corações se apertaram. Quando chegou a vez de João falar, ele não fez discurso bonito. Só disse: eu não roubo por maldade. Roubo porque quem tem fome não pode esperar, nem homem, nem bicho. O silêncio que seguiu foi mais forte que qualquer palavra. Até os mais duros sentiram o peso da verdade. Dias depois, a sentença saiu. João seria liberado, desde que cumprisse trabalho comunitário em parceria com a ONG. Mas para ele, aquilo não era castigo, era bênção. Pela primeira vez em anos, sentiu que não carregava sozinho a missão de alimentar os esquecidos. Agora, havia mãos estendidas, e eu digo, a reviravolta não foi só na vida de João, foi no coração da cidade inteira. Porque às vezes é preciso um homem sujo, magro e condenado para lembrar que amor verdadeiro não se veste de terno, se veste de sacrifício. João saiu da cadeia sem alarde, mas não estava sozinho. Na porta, uma cena de cortar o coração. Cães abanando o rabo, gatos miando. Até os 2 cavalos do terreno baldio foram trazidos pela ONG para recebê-lo. Era como se todos soubessem que o homem que lhes dava vida tinha voltado. João caiu de joelhos, abraçou um cachorro sarnento, beijou o focinho de outro e chorou como criança. Pela primeira vez, aquelas lágrimas não eram de dor, eram de alívio. A cidade, que antes o apontava como ladrão, agora o chamava de guardião. Comerciantes passaram a doar restos de comida, a ONG levou ração e remédios, e até o poder público, envergonhado, montou um pequeno abrigo com seu nome. João não mudou sua essência. Continuava simples, dormindo onde dava, mas agora tinha dignidade. Já não precisava se esconder para dividir pão, podia alimentar seus animais à luz do dia com o respeito de todos. As crianças o seguiam curiosas, chamando: lá vai o tio João dos bichos. E ele ria, acariciando os cachorros, ajeitando a corda do cavalo, sempre com aquele sorriso falhado, mas cheio de verdade. Rafael escreveu um artigo final, desta vez em manchete grande. Da rua para a história, o homem que salvou os animais da cidade. E assim João deixou de ser invisível. Não virou rico, não ganhou palácio, mas ganhou algo maior, o reconhecimento de que sua vida, por mais sofrida que fosse, tinha propósito. E eu digo, naquele homem que não tinha nada, os animais encontraram tudo. E naquela cidade que o julgou, ele deixou a lição mais forte. Quem divide até o último pedaço de pão nunca é pobre, é rei do amor.